Oi gente, meu nome é Sinara e sejam bem-vindos ao meu canal Sinara em Movimento. E este vídeo é sobre o livro O Rei de Amarelo, que eu falei um pouquinho nos shorts e no vídeo anterior que eu ia trazer pra gente conversar um pouquinho sobre ele. Bora conferir? Vamos lá? Bom gente, O Rei de Amarelo, ele foi publicado em 1895 por Robert Chambers. E eu tava pesquisando coisas sobre esse ano. E aí a gente tem aí um contexto que a Revolução Industrial estava a todo vapor e você consegue ver isso nos contos dele, porque ele fala sobre luz elétrica, mudanças na cidade, as coisas que estavam acontecendo, aquela vida noturna que começou a existir. Então, nos contos você consegue perceber isso também. Outros fatos interessantes que eu achei é que neste ano de 1895, em dezembro, foi o nascimento do cinema. Foi uma época onde muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo e o pessoal estava abrindo mais a mente para falar sobre outras coisas. Nessa época também estava acontecendo aí o movimento do decanticismo. Deixa eu ver se eu falei certo. E nessa época também estava acontecendo o movimento do decadentismo, né? Então, assim, o Robert escreveu bem no auge desse movimento, que traz outros tipos de temas principais para falar, né, na arte, nas pinturas, nos livros em si, que é justamente, como que eu posso falar sobre a decadência, a loucura, sonhos, outros tipos de ideia. Então foi no auge que isso tudo aconteceu, que ele trouxe esse livro pra gente, e eu achei uma frase espetacular, que é que neste livro o Robert ele traz o horror vem de uma ideia, não de um objeto, não de um monstro. Então aí teve essa chave virada, porque o que te traz medo é a ideia do Rei de Amarelo, a ideia do que é aquilo, porque no livro você não tem acesso ao livro Rei de Amarelo, você não pega, você não lê essa história, você fica tentando imaginar o que é essa história. É bem da nossa imaginação, nosso pensamento. O livro, ele vem em 10 contos, né? E eu li ele uma vez, que eu até contei aqui que eu li muito rápido, porque eu queria chegar na data do clube de leitura lá do Terror da Esquina. E aí eu reli ele essa semana. E eu tive um foco maior no que as pessoas falam que é a primeira parte do livro, que são os 4 primeiros contos. Na realidade, os contos que eu gosto são o segundo e o quinto. Vou até dar uma roubadinha aqui nas minhas anotações, porque eu não sei falar em francês. A Demoiselle diz... Não sei falar francês, tá, gente? Eu gosto muito desse conto, que é o quinto conto, que é o primeiro dessa fase de transição, assim, dos livros que os historiadores e os estudiosos, né, sobre o terror falam que ele é. Por que tem essa divisão? Nos 4 primeiros contos, você tem a figura do Rei Amarelo muito presente, né, muito presente. O primeiro conto, que é o Reparador de Reputações, é uma viagem, assim, é um conto que no começo, você fica meio perdido sobre que horas que o Rei de Amarelo vai aparecer, e aí ele aparece de uma forma, assim, estupenda. É muito, muito, muito contagiante a história. Eu realmente li com muita pressa minha primeira vez e eu não consegui saborear. Essa segunda vez que eu li, foi uma coisa muito, muito, muito divertida e intrigante. Você vai entrando na história. Então, assim, o primeiro conto, ele já começa no ouro, né? Ele já começa muito bem. Nesse primeiro conto também, ele é passado em 1920, então o Robert está pensando à frente do tempo dele, de como que as coisas poderiam ser. Então ele descreve a cidade de uma forma um pouco utópica. Então é diferente, né? E a gente fica se perguntando se poderia acontecer isso. E uma coisa que eu anotei quando eu estava lendo, que este conto te faz questionar bastante até onde que vai a insanidade, até o quanto que você pode suportar e fazer quando você está nesse estado de insanidade. E na realidade é um estado que, quando o protagonista fala que ele ficou no manicômio, ele saiu porque foi comprovado que ele nunca esteve louco.
Será que ele nunca esteve louco? O que é a loucura? O que é ficar insano, né? A gente tem essas discussões aí. Mas é um conto muito chuchuzinho, ele é muito, muito, muito bom. Eu deixei anotado aqui certas coisas, viu, gente? Por isso que eu olho aqui pra cá também, assim, ó. Deixei as coisas pra lembrar o que é que eu tenho, que eu gostei pra comentar com vocês. Um último trechinho que eu peguei desse livro, que eu gostei muito dessa frase, foi: eu ria da minha própria ansiedade e mesmo assim ela me incomodava. Por que isso me tocou? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu falo de ansiedade, eu faço psicoterapia, eu tento conversar com pessoas sobre isso. Eu conheço pessoas mais jovens que eu que também estão sofrendo muito de ansiedade e me marcou porque a gente ri da nossa ansiedade, a gente não quer ser ansioso, então a gente tenta tratar ela como uma coisa mais leve pra gente poder lidar, mas a ansiedade ainda assim é algo muito complicado. E as crises vêm, as crises vão, então assim, a gente ri dela. Assim, quando eu tô numa fase boa, quando a minha ansiedade tá sob controle, nossa, mas pra quê? Eu não precisava, né? E aí vem uma crise, aí volta tudo, esse turbulhão de pensamentos, assim. E eu falei já nos vídeos que eu sou ansiosa, tô falando aqui de novo. Então, assim, a gente ri da cara dela, mas ela ainda me incomoda. Eu ainda queria ser menos ansiosa. É uma luta aí. Uma hora eu fico menos. Saber tratar e lidar é o caminho. Então, uma hora eu fico menos. Pessoal, o segundo conto, que é A Máscara. Ele é o meu favorito. Não sei se ele perde pra a Demoiselle, não sei, eu tô confusa ainda nesse meu top, eles estão muito empatados, mas a Máscara, ele, que conto, que viagem, que loucura, é muito, 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 muito bom. Todos os contos ele traz morte e vida, né, às vezes a morte como um todo, como final, e às vezes não. Então esse conto traz que a morte não é o fim, né? Então, eu não quero falar muito sem dar spoiler do conto, mas é um pouco difícil, porque esse conto ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele traz essa questão de alquimia, esculturas, como que o pessoal da época fazia. E eu sou, assim, muito apaixonada em história antiga. Eu gosto muito, muito, muito desses movimentos artísticos, né? Eu gosto e eu tenho um sonho de conhecer essas esculturas aí da Europa e de perto, do Brasil também, né? Mas essa parte da história, nossa, sabe? Eu fico imaginando como era o dia a dia desses artistas. E a coletânea de contos mostra um pouquinho como que era a vida deles. Eu acordo, tomo um café, vou lá pro meu estúdio, fico lá, tem a modelo e fica lá posando, eu fico lá fazendo minhas esculturas, trabalhando no mármore, trabalhando na argila. Como que era a vida antigamente, como que as coisas mudaram tanto. O que eu quero trazer é essa diferença de momentos, né, de mundo que a gente vive e como que era lá na época, as preocupações das pessoas, era que o quadro ficasse bonito, a pose, tinta, poder relaxar, ler, conhecer pessoas, conversar, trazer o belo, o criativo, coisas que eles viveram lá nessa época e nós aqui nós vivemos completamente diferente. Ainda assim, atrás do belo, atrás da criatividade, atrás de como fazer uma coisa bem feita. Acho que a arte ela fica, né, através do tempo por causa disso. A gente sempre está em busca de fazer algo bonito. Só que assim, a beleza é relativa aos olhos de quem vê. Aí que o bicho pega. Igual é a questão desse conto. Pra mim, esse conto é magnífico. Eu gosto muito dele. Nossa, a sensação de que, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que isso aconteceu? Nossa, e agora? E aí vem o final. Assim, me comoveu bastante. Bom, o nome, né, do conto é A Máscara, então assim também fala da máscara no Rei de Amarelo, tem essa presença dele aí durante o conto, e é um conto que super vale a pena ler. Se você não quiser ler os 10 contos, a coletânea inteira, você tem que ler A Máscara. O terceiro conto ele é o No Pátio do Dragão, e ele mostra as consequências de você ler o livro O Rei de Amarelo.
A gente não sabe o que está realmente escrito nesse livro, por isso que vem aqui para a ideia do o terror, né? O horror está aqui, é imaginado. Mas ele fala um pouco sobre o que acontece se você ler. Quais são as consequências de você ter lido. No Pátio do Dragão é uma coisa... Tem mais terror, é uma coisa mais sombria. Ele traz também essa questão da dimensão dos sonhos. Esse eu vou contar só um pouquinho para contextualizar. O protagonista, ele foi à missa depois de 3 dias de ter lido O Rei de Amarelo. E lá na missa, na hora que ele tá ouvindo lá, eu esqueci a parte, como que chama a parte que o padre fica lendo, não tem um nome, gente, eu esqueci, vocês me perdoam. Eu já fui católico um dia, mas agora não lembro. Ele leu o livro e ele foi à missa justamente porque ele começou a ficar perturbado por ter lido o livro. E ele começa a ter algumas atitudes e reações ao que o padre tá falando, ao que a pessoa do lado tá falando, e principalmente sobre a pessoa que tá tocando o órgão lá. E a história se desenvolve a partir disso. Então, este conto fala muito sobre... Tá acontecendo só na minha cabeça? Não é possível que só eu que tô vendo isso acontecendo. Não é possível que tem mais gente vendo o que eu tô vendo. Então a gente vai mais pra dentro do mundo do pensamento, dos sonhos. E isso é muito legal. Então a gente fica assim... Será que é uma dimensão? Será que é um pesadelo coletivo? No livro... Porque o livro tem vários rodapés e isso facilita bastante a nossa leitura, porque ele traz contexto, traz nome de pessoas, de outros autores. Então, assim, o rodapé é ótimo. E eu anotei um aqui, que é uma interpretação de Robert Price. O Rei de Amarelo é um pesadelo coletivo? É uma dimensão de sonho? É um lugar que você encontra ao dormir? Você precisa dormir e ir para lá? Todo mundo fala que foi a partir desse livro que teve uma influência... Esse livro, né, na realidade, teve uma influência muito grande nos contos do Lovecraft, que eu não li nenhum. Vou trazer aqui pra cá com uma hora quando eu terminar de ler, porque eu já tenho outro engatilhado. O conto, esse terceiro, No Pátio do Dragão, te traz essa outra dimensão. Então, primeiro a gente começou com a insanidade, um pouco de consequência de ter lido O Rei de Amarelo. A máscara é algo mais, assim, real, do que realmente aconteceu, o que né, uma coisa que acontece com essa presença da máscara. E No Pátio do Dragão já é uma coisa mais dentro de sonho, de pensamento. Tô indo naquela dimensão, tá acontecendo, não tá acontecendo. O quarto conto chama O Emblema Amarelo, que é mais um acessório do Rei de Amarelo. O Rei de Amarelo tem a máscara, tem o emblema, e ele também tem, meu Deus, capa, o retalho que eles falam, o retalho do Rei de Amarelo. É o último conto que fala, assim, muito, muito explicitamente sobre o Rei de Amarelo e esse emblema. Esse conto, ele traz mais ainda do que eu comentei com vocês sobre o cotidiano do pessoal da França, dos artistas, dos escultores. Mostra um pouquinho sobre essa questão das modelos, de posar, traz essa rotina, que é uma rotina, assim, que hoje eu penso, nossa, eu queria viver essa rotina. É cá entre nós. Mas a gente, né, a gente sabe que acabou o cenário, é só nos livros mesmo que eu vou conseguir ir pra lá. Nesse conto, a gente também entra na parte da dimensão de sonhos, porque os dois personagens, eles sonham um com o outro, e esse sonho, eles ficam assim, tá acontecendo ou não tá acontecendo? De novo, né? É mais um questionamento aqui mental. Eu tô ficando louca, eu não tô? Eu tô sonhando, tá acontecendo, é coisa que tá sendo real, eu tô perdendo a dimensão das coisas, né? Na dimensão de cá, na dimensão de lá. É uma coisa... Esse conto também, ele é muito bom. Ele é escrito assim, ele vai te levando... No começo, você não imagina que vai ter esse final que tem. Você não consegue chegar sozinho no que ele conseguiu concluir. Neste conto, eles conversam entre si e eles falam assim... Que eles conversam... Por quê? Esqueço de falar um contexto, né, gente? Eu sou meio doidinha assim mesmo. Numa parte lá da história que você tá lendo, os dois protagonistas, eles leem um livro. O livro apareceu magicamente lá na casa lá do artista, porque ele falou que ele não queria ler, mas a moça que tá com ele lê, e aí ele pega pra ler também, e eles passam horas conversando sobre o que eles leram. É a parte que quase me matou por dentro. Por quê? O que eles leram, o que tá escrito lá, o que tem lá que deixa as pessoas assim, conversa que eles têm um com o outro, eles falam que são palavras mais horríveis que a morte. Deus
Quais palavras são piores do que a morte? O que é isso? Gente, eu fico assim na hora que eu tô lendo, né? Pode ser que por fora não pareça, mas quando eu leio livro, eu tenho essas reações na hora que eu tô lendo, assim. Eu paro, bato, como é que é? Como assim, que palavra, que é que eles leram de tão horríveis assim? Que eles entram num estado de... Nossa, eu nem sei como explicar. Não é êxtase, eles entram num estado assim de plenitude, mas uma plenitude ruim. Um estado de horror mesmo, né? Eles conversam um com o outro sobre, eles falam que aí por ter lido o livro, eles entendem os sonhos que eles estavam tendo e acontece o que tem que acontecer. Mas tá vendo como que tá presente essa ideia do horror que é seu? Você, quando lê, você que vai achar, ou tentar imaginar quais são essas palavras horríveis. Porque pode ser certas palavras para mim, certas palavras para outras pessoas. Então, mas quais palavras são são piores do que a morte? Então foi isso que o Robert trouxe nesses contos, nessa nova ideia. Com a gente, tá com o leitor, né? Não tá com ele, mas tá com a gente, tá com o leitor. O que é? Eu queria muito fazer um vídeo falando sobre isso, sobre como nós, seres humanos, cada um, ele vai pensar de uma forma diferente, ele vai ter uma ideia diferente, e a gente precisa conversar sobre, trocar ideias, porque a minha visão, que não é a mesma que a sua, de ninguém que esteja vendo esse vídeo, são diferentes, mas a gente pode se juntar e tentar, né, encontrar como que foi esse Rei de Amarelo, que livro que é esse. E outro detalhe, eu já tinha falado isso no outro vídeo, é uma peça teatral, o Rei de Amarelo. Então tem um ato 1, ato 2. Você não sabe, muitas pessoas tentam remontar, né? Muitos autores tentaram remontar o que poderia ser a peça. Parte do que eu vou pesquisar um pouco sobre para saber o que é, né? O que veio depois disso. Mas, assim, são contos maravilhosos, maravilhosos. E o último conto que eu queria falar aqui é o conto, né, da Demoiselle Diz, que é um conto um pouco mais sobrenatural. É o primeiro também que não se fala deliberadamente sobre o Rei de Amarelo, ele não é citado. Tem pequenas nuances, como nomes de personagens ou lugares que você não sabe se é o mesmo, se não é. São esses pequenos encontros. E uma passagem que eu achei muito legal, que está no rodapé também, é que quando o protagonista desse conto ele tá andando e o sol está se pondo, ele fala que a sombra dele tá crescendo, tá muito alta. E no Rei de Amarelo fala que lá em Carcosa o sol, a sua sombra é grande, algo assim. Eu gostei dessa esfera sobrenatural que deu esse conto. Você não sabe se o cara foi para uma outra dimensão ou não. Eu acho que isso é o máximo que eu posso falar, sem dar muito spoiler. Mas é um conto muito bonito. É um encontro, assim, de duas pessoas. E tem conversas. E fala muito sobre essa região Breton, lá da França, que é uma região que o autor gostava muito. Que lá é muito belo, muito bonito. Eu até esqueci de pesquisar na internet esse lugar. Vou ter que pesquisar e dar uma olhadinha. Qualquer coisa eu coloco uma imagem aqui. Mas ele é um conto mais suave, porque depois disso, os outros contos, eles são meio que românticos. Ele fala de romance, fala de amor, mas nada assim, nada, como eu posso falar, muito escandaloso. É amor sutil, são coisas sutis. E eu gosto muito desse conto mesmo, é um dos meus favoritos, mas eu não posso contar o porquê, porque senão é spoiler. Mas quem puder ler esse também, dá uma olhadinha. Fora que a protagonista ela é descrita como uma mulher lindíssima, lindíssima. É uma história diferente do que ele já estava vindo contando nos outros contos. Então você começa a ver essa transição do livro, porque já é outro tipo de situação. Os outros contos não vai ter essa questão tanto mais do sobrenatural, igual tem nesse. Eu gostei muito desse, né, tem essa diferenciação assim. Mas os outros também falam do cotidiano da França, do cotidiano dos artistas, e o que acontece nas ruas. São contos mais pé no chão, mas são ótimos de ler também. Então, pessoal, o que eu posso falar dessa coletânea? Primeiro, de novo, agradecer ao Clube de Leitura do Terror da Esquina. Foi um livro que foi sorteado e saiu. Eu nunca tinha ouvido falar, igual eu falei no outro vídeo,
Eu sou nova no terror, eu tô voltando a ler. Então, assim, eu tô bem distante das coisas, mas tô voltando. Mas foi uma ótima indicação. Eu reli, então se eu consegui ler 2 vezes, mas a primeira, vamos considerar que eu não li, não? Foi muito ruim minha leitura. A segunda foi muito mais prazerosa. Porque eu sou ociosa, tá vendo, gente? Mas eu achei um livro que chama Sono. Ele vai ser o próximo que eu vou trazer aqui pro canal. Eu tô lendo ele é curtinho. Vou trazer ele porque eu gostei da história da sinopse. Então eu vou trazer aqui pra gente. No mais, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam, né, comentem, compartilhem aí o canal com as pessoas pra gente falar de livro, falar de histórias, trazer outros tipos de leitura aqui também, não só sobre terror. Tô, né, com esse outro engatilhado. Enfim, eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Beijo e até o próximo vídeo.